Mas o poder de Jesus Cristo é algo incrível. Glória a Deus. A presença dele, o nome dele, o que ele é, o que ele representa, é algo intangível, inimaginável. Ele é simplesmente maravilhoso. O que nós, como igreja, corpo de Cristo, podemos fazer sem ele, ausente dele, fora dele, nada. Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele vivemos, existimos, nos movemos. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que é, que é e que há de vir. Ele é o todo-poderoso. Na sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É por causa dele que nós estamos aqui. Porque ele foi o único que derramou um precioso sangue. Graças a Deus por Jesus Cristo. Meus irmãos, boa noite de salvação a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, e a base dessa ministração de hoje está em João capítulo 14, apesar de nós darmos ênfase a um outro texto, mas ele nos será uma chave, nos abrirá essa porta. João capítulo 14, versículo 8, né? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Coloque-se de pé, por gentileza. Amém. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, mostra-nos o Pai. Pai Celestial que estás no céu. Sim. Nós somos tão gratos ao Senhor por essa paternidade. Tens nos ensinado tanto, meu Pai. Tem nos ensinado a lidar com as nossas indiferenças, nossas limitações, nossas fraquezas, as adversidades que temos atravessado, os conflitos pessoais, sociais, familiares. Quantas circunstâncias eu tenho permitido se chegar a nós a fim de nos tornarmos maduros, a fim de nos tornarmos, ó Deus, como filhos que realmente entenderam, discerniram o propósito do Senhor e se colocaram à dispensação a fim de serem disciplinados, corrigidos, ensinados, instruídos, a fim de sermos conforme a imagem e a semelhança do Teu Santo Filho e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais uma vez, em concordância com a congregação, nós lhe pedimos que a presença do Senhor, a Tua Kavor, a Tua Shekinah, se faça tão notória que nesta noite que nos dê destino no Senhor, para que tudo aquilo que as nossas mãos fizerem, onde quer que estejamos, ali também, Senhor, seja notório e evidenciado quem é o Senhor em nós e através de nós, até que o Senhor venha. Amém. Devia sentar. Graças a Deus. Eu precisava de ter esse momento com os santos de oração. Amém. Glória a Deus. Irmãos, veja bem, a nossa base aí sobre João 14, que foi lido aqui, e tratando do que Filipe disse a Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Se nós aplicarmos com base em discernimento em nossas jornadas de fé, desde o início da nossa conversão, quantos ainda não conheceram a paternidade de Deus, conheceram o Pai? Nós crescemos sempre com a mesma base de Senhor e servo, Deus e homem. E a menção do Pai Nosso é somente na reza, na sua maioria esmagadora. E assim, essa caminhada nossa com Cristo nos desafia a de fato evidenciá-lo, externá-lo, testemunhar acerca dele. Em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, diz que: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas, serei meus mártires. Ser testemunha de Jesus, ser um mártir, aquele que evidencia e está disposto a morrer por aquilo que acredita, é mais do que confissão. Um exercício, uma prática, é algo que realmente exige de nós um desafio comportamental. Mais do que palavras, mais do que teoria, mais do que um estereótipo. E o Pai nos desafia a isso.
há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Há tanto tempo você tem ouvido pregação, há tanto tempo você tem participado de escola dominical quando participa, né? Há tanto tempo tem sido participante de alguns trabalhos de congregação quando participa, né? Mas até hoje não tem desconhecido o Pai. Por que muitas pessoas no decorrer da jornada desistem da fé e preferem recuar do que continuar avançando ou permanecer mesmo diante das dificuldades? Porque desistir é o recurso mais fácil. Recuar é o módulo mais fácil, mais aceitável. Porque não vai nos custar nada no presente. Mas no futuro, o boleto chega. No futuro, o tempo cobra. E o que o Pai Nosso está nos ensinando nessa jornada, enfaticamente, é conhecer o Pai por intermédio do Filho. Aí tá indo? É que tá chegando aí. O tempo tá chegando. O tempo tá chegando. Ele conhece. Agora foi. Pronto. É a presença, né? Então vamos lá, irmãos. Hoje entraremos pela porta que eu a chamo de acesso à paternidade. É neste capítulo que o tremendo começa a se revelar de forma notável. Ao ler o texto completo em sua Bíblia, traga à sua memória quantas vezes a palavra Pai aparece nessa narrativa de Jesus Cristo. Vejamos então o texto de Mateus capítulo 6, no versículo 1. Guardai-vos de exercer ou fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Para que a tua esmola seja dada ocultamente ou em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará publicamente. O dar esmolas, talvez nós não levamos em tanto em consideração, mas, veja bem, dar esmola é ser uma pessoa liberal. Não ser apegado a valores monetários, né, financeiros, que só valem para essa vida. O fato de se apegar tanto a finanças, muitas pessoas elas desprezam a riqueza do reino dos céus. Então, o que o Senhor Jesus estava dizendo nesse texto, ele não está falando, né, enfaticamente digo, ele não falou a ninguém que havia se convertido ao Evangelho, porque ele estava trazendo as boas novas. Mas ele falou a judeus, a prosélitos, a peregrinos, a pessoas que estavam ali naquele período onde estavam todos reunidos, né, no que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Então, dentro desse cenário, Jesus começou a falar acerca da paternidade de Deus, embora eles não entendiam o que ele dizia. Porque, afinal de contas, eles aprenderam muita coisa sobre o Deus geracional. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Eles não compreendiam esse princípio da paternidade de Deus. Por isso que essa linguagem pai foi enfaticamente e intencionalmente ministrada e falada aos ouvidos do povo. Por quê? Porque o objetivo era inculcar isso na mente dos santos. Ô, pastor Ed, pode apagar a cascata aqui e acender essa luz aqui, por favor? Isso. Assim é importante que a luz incomoda um pouco a pupila, né? Então fica mais fácil resistir ao cansaço. Então, irmãos, veja bem, ser liberal é um dos princípios da paternidade de Deus. O que eu vejo o Pai fazendo, isso eu faço também. Então, ser liberal, né, uma pessoa não apegada às finanças dessa vida, é o fato de reconhecer que a provisão vem do Pai. Se o Senhor não nos der saúde, todo o trabalho em suas mãos será em vão. Vai ser muito esforço para pouco resultado. Por quê? Eu não estou acreditando a Ele a provisão que eu preciso. Por isso ele fala, olha, guardar e fazer as vossas esmolas diante dos homens. Ou seja, eu não preciso fazer porque tem alguém olhando. Eu preciso fazer não pela forma estereótipa para chamar a atenção, mas pela condição interior, porque realmente a minha alma não está rendida às riquezas deste mundo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê que está em oculto ou em secreto. E teu Pai, que vê que está em secreto, te recompensará. Aqui nós falamos do princípio da oração. Bom, a oração ela é um nível de relacionamento pessoal. Cada um assim, tem consigo seu relacionamento, sua intimidade com o Pai. O que não pode deixar é de ter esse relacionamento com o Pai. Por isso a importância de estar orando. Agora, preste atenção. Fechando a porta, ora quem? Meu Pai. Como é que é a sua oração? Não, não é uma pergunta que você tem que responder, não, é uma pergunta retórica. Como é que é na sua oração? Como é que é?
Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Olha o ensinamento que Jesus Cristo nos deu. Não é, Sayuri? É verdade. Olha o ensinamento que Jesus Cristo nos deu. Ora quem? Teu Pai. É teu Pai. Que vê que está oculto. E quem? Teu Pai. Não, acho que nós estamos míope aqui nessa interpretação. Eu acredito que a tradução correta ali era o Deus de Abraão, os deuses de seus pais. Eu acredito que era uma falha na escritura, não é não? Não. Ora, teu Pai, que vê que está oculto, te recompensará. É Pai. Você não pode abrir mão desse princípio de ensino de paternidade. Eu sei, entendo, né, que para alguns é difícil se relacionar dessa maneira, mas quando esse jugo é quebrado e essa barreira ela cai por terra, você descobre aquilo que é realmente essencial para a vida, o que é saúde para os ossos, o que é alegria para o espírito, o que é descanso para a alma. Não vos assemelheis, pois, a eles, os fariseus, os religiosos, porque vosso Pai sabe que é necessário antes mesmo de me pedir. Portanto, vós orareis assim: Senhor meu e Deus meu. Não é? Pai nosso. Não, você está míope, santo. São seus óculos. Aqui está escrito: ora assim, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Essa é a base do ensino. Tá certo? Não. Como é que está escrito então, santo? Pai nosso. Pai nosso. Que estás onde? No céu. Por que essa ênfase do céu? Porque muitas pessoas acreditam que existe uma vida após esta vida, mas não consegue dimensioná-la ou descrevê-la. Mas por que o Senhor Pai quer dizer que está nos céus? Nós pensamos nos céus, nós compreendemos logo, né, o terceiro céu, que é a habitação do Pai. Na verdade, quando ele fala acerca dos céus, fala daquilo que é intocável pelos homens, inatingível pelos homens, inimaginável à mente dos homens, inalcançável por eles. Então, quando fala do Pai nosso que está nos céus, está além da nossa compreensão, mas que não pode ser revelado pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo comunica o nosso espírito sobre o Pai que está no céu, compreendemos que Ele está acima de tudo e de todos, e é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque nós estamos refém do tempo. Todavia Ele não, Ele está acima do tempo. Aleluia. Ele é Senhor do tempo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Já parou para meditar? Acho que já até fez menção sobre isso aqui. Porque o princípio aqui é perdoar ofensa e não pecado, porque só Deus pode perdoar pecado. Mas a ofensa, Ele nos ensina que é possível perdoar. Conviver com isso é raiz de amargura. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ou capítulo 12, versículo 15, irmãos, pode conferir por gentileza. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. Confere, irmãos, Hebreus 12, 15. Então, Hebreus 12, 15. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. O princípio do perdão não é eu perdoar a ofensa que eu recebi ou que eu causei a fim de que eu me sinta bem. Porque quando Jesus Cristo se entregou no Calvário, não foi para que ele se sentisse bem ou para que o Pai se sentisse bem, mas foi para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. As pisaduras dele nos trouxe cura. Não trouxe cura ele mesmo. As pisaduras dele trouxe cura para nós, em nosso relacionamento com o Pai. A palavra de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, né? Quando ele vier, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós aplicamos isso muito no contexto de João Batista vindo na virtude de Elias, mas a Escritura diz que Deus estava em Cristo, em Jesus Cristo, reconciliando consigo o homem. Era Jesus como intermediador para curar e restaurar e reconciliar o Pai Celestial com os filhos perdidos, que éramos nós. E nele nós somos reconciliados. Por isso recebemos da parte dele o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai.
Então, mais do que humanamente falar da conversão dos pais biológicos aos filhos biológicos e vice-versa, é a conversão dos filhos pela adoção ao Pai Celestial, que por Jesus Cristo nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a nossa mente é pequena demais para assimilar tão grandiosidade que nos foi dada pela Escritura, mas está aí para nós lermos, relermos e nos permitirmos ser ensinados, instruídos a fim de crescermos e amadurecermos nessas bases, porque é o que nos sustenta, nos mantém de pé. Então, a sede do perdão, irmãos, não adianta eu tomar veneno a fim de que o outro morra, quem acaba morrendo é aquele que está tomando. Assim também é aquele que permite que a raiz de amargura brote e ele permaneça. A tendência é que, além de matar a si mesmo, mata quem está à sua volta. E outro, o vosso Pai não vai perdoar. Porque tudo é feito em Cristo, em Jesus Cristo. Ele é a referência maior, porque quando estava no madeiro pendurado, ele poderia ter amaldiçoado os homens. Quando foram prendê-lo, ele poderia ter orado, 12 legiões de anjos viriam para defendê-lo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele trouxe o decreto ali que impediu que a ira de Deus, ou que os seres celestiais interviessem e destruíssem toda a humanidade. Mas o poder de Jesus Cristo é algo incrível. Glória a Deus. A presença dele, o nome dele, o que ele é, o que ele representa, é algo intangível, inimaginável. Ele é simplesmente maravilhoso. O que nós, como igreja, corpo de Cristo, podemos fazer sem ele, ausente dele, fora dele, nada. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, mas também disse que nós podemos todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, se nele permanecermos, porque é ele que nos fortalece em todas as circunstâncias, em todas as adversidades. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele vivemos, existimos e nos movemos. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Na sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É por causa dele que nós estamos aqui. Porque ele foi o único que derramou um precioso sangue. Aleluia! Glórias a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Para não parecerdes aos homens, para não parecerdes, né, aos homens que jejuais, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê que está oculto te recompensará. A prática do jejum ela pode ser individual ou coletiva, mas a prática tem que ser contínua. Quando você deixa de jejuar, você deixa de trabalhar o seu espírito. O jejum ele tem um poder assim, grandiosíssimo. Quando alinhado, né, com o fortalecimento do espírito. Não estou falando de dieta, realmente é fortalecer o espírito. E é importantíssimo saber como lidar com o jejum. Mas eu tenho para outra situação. Olhar as aves do céu, que não semeiam, nem seguem, nem ajudam em celeiro, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Porque todas estas coisas os gentios é que procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Aí tem aquela máxima que nós gostamos de citar, né? Você vai os lírios do campo, como crescem, e vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, irmão, o Pai nosso, Ele sabe das nossas necessidades. O que Ele requer de nós? Que confiemos na sua provisão. Glória a Deus. Confiemos que Ele é poderoso para nos suprir. Veja bem, em todas essas coisas, o Pai, Ele nos dá destino, a fim de crescermos nele. Aí eu te pergunto, em quantos versos aparecem o termo Pai? 10 versículos. Quantas vezes o termo Pai aparece? 12 vezes. Em qual capítulo estão esses números? É mais fácil. Mateus 6. Mateus 6, capítulo 6. Então, veja bem, nós temos aqui 3 números sequenciais. O número 10, que é a quantidade de versículos que aparecem, né? Onde o nome Pai aparece 12 vezes, né, o termo, a terminologia Pai, e no capítulo 6. Bom, preste atenção que quando falamos, né, sobre a numerologia bíblica, existe muito conflito acerca da compreensão desses números, mas está na Bíblia. Então, vamos ver como isso se aplica a nós, em nossa base de ensino, nos foi dado por Jesus Cristo. O número 10 representa o decálogo,
que são os 10 mandamentos. Mas também aponta para a lei de Deus, aponta para a ordem e governo. O número 12 representa a plenitude do tempo e da ordem. E o número 6 representa quem? É o número do homem. O Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Aqui é sabedoria e entendimento para que se calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Agora, a própria Escritura cuida de dar-nos a revelação do que tudo isso significa. Eu poderia mencionar aqui, fazer a própria tradução e interpretação de uma correção ortográfica e apresentar. Mas eu ficaria aquela, será que isso não é coisa da cabeça dele, para poder querer chamar a atenção? Então, para não ficar nas palavras do pregador, do lecionador, a própria Escritura nos dá referência de todos esses números e seu significado no seu próprio texto. Então, vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 4, verso 6. Mas, vindo a plenitude dos tempos, número 12, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, o homem, nascido de mulher, nascido sob a lei, ordem, governo, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja aqui, irmão. É coincidência? É coisa da cabeça de pregador? É a Escritura. Amém. É a Escritura. Nada além da Escritura. Agora, o mais interessante é que nós temos aqui a soma, a totalidade aqui é o quê? 22 mais 6, 28. Aí tudo bem, porque o número 2 da Escritura representa o quê? Aliança. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. Ele diz, melhor é serem quantos? 2. Do quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o seu companheiro, mas ai do que tiver só, porque caindo ele, não haverá quem o levante. O número 2 da Escritura representa aliança, companheirismo, amparo, socorro, ajuda. Então, não, mas é coincidência, aliança. Mas o número 8, ele representa quem? Jesus Cristo. Aquele que estava no céu, desceu na terra, foi a paz superior da terra, ressuscitou entre os mortos e ascendeu-se ao céu. E o número 8, na forma horizontal, ele forma o quê? A nova era chama de símbolo do infinito. Mas o número 8, invertido na forma horizontal, a Escritura chama de aliança. Você já viu o casal onde só o marido usa aliança, a esposa não? A aliança é feita de várias formas, depende da cultura. Mas nós compreendemos a aliança como símbolo do quê? Do relacionamento, do pacto. Então, nós juntamos o número 2 e o número 8, nós temos que a aliança de Deus com os homens foi feita por intermédio de quem? Jesus Cristo, mediante o quê? Novo nascimento. Agora, a coisa mais interessante que a soma dos dois é 10. O número 10 representa o quê? Ordem, governo. Nós estamos sobre a teocracia do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo do testamento de Jesus Cristo, que é o Evangelho. A própria lei converteu-se ao Evangelho para que a lei não policiasse mais o comportamento do homem, mas as suas intenções. Então a nossa vontade, desejo, interesse e tudo que há em nós, dentro da alma, está rendido ao Evangelho que transforma o homem de dentro para fora. Meu Deus do céu! Isso é a aliança de Deus com Cristo por intermédio do Evangelho. O reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus está dentro de nós. O governo de Deus está dentro de nós. A ordem de Deus está dentro de nós pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, irmão, a plenitude do tempo chegou a nós por intermédio do Filho, Jesus Cristo. Glória ao teu nome, Jesus. Meu Deus. A grandiosidade de Cristo é tudo que o Filho quer revelar a nós, quer nos aproximar dele para vivermos isso na essência. É um estilo de vida, é uma harmonia, algo sim pacificador. Vou te dar um exemplo. Traz a sua memória quando você era criança. Traz a sua memória quando você era criança. Quando você envolvia com confusão na escola. Geralmente é homem que envolve com confusão na escola, né?
Então, traga a sua memória quando você saía para brincar na rua descalço, rolar na terra, machucar o dedão no carrinho de rolimã, arrancar o dedão quando você chutava a pedra em vez de chutar, chutava o asfalto em vez de chutar a bola, e se machucava. Mas quando assim você saía para a rua ou voltava da escola e acontecesse alguma coisa, o lugar onde você sentia bem para poder chorar era dentro de casa. Eu sei que não foram todos, que talvez tiveram essa experiência, mas de repente eu estou falando só pensando na minha infância, minha nostalgia peculiar, mas compreenda que por mais que cada um tenha vivido a sua dificuldade na sua infância, o melhor lugar ainda você encontrava amparo, acolhimento, sustento, provisão, seja na forma, no caso dos avós, dos tios, dos pais, o lar, a casa, a morada, era o melhor lugar para estar. Quando você tinha fome, você tinha alimento em casa. Você ficava o dia inteiro brincando, batia aquela fome, porque adolescente come, criança come, Então, você chegava em casa 2, 3 horas da tarde no domingo, lá você abria as panelas, oh, maravilha, hoje tem frango, hoje tem guaraná. Então ficava aquele contentamento, porque em casa tem provisão. O que o Pai Nosso está nos ensinando: confia em mim, que eu sou poderoso para suprir, poderoso para prover. Mas dentro de casamento tinha regra. Você não vai dormir com o pé sujo, você tem que lavar os seus pés. Você não vai dormir de qualquer maneira, vai tomar banho. Você vai comer de qualquer maneira, vai escovar os dentes. Então, assim, os pais tinham regras lá dentro. Você sujeitava a elas. Às vezes, assim, gente como criança, meio rebelde. Não, tô cansado, vou deitar aqui. Vai levantar e vai levar assim, porque senão eu te dou uma correiada. Te dou uma chinelada, vou te dar uns tapas, rapaz. Mas na minha época, uma gente moleque. Então, vivia essas coisas. Não sujeitava. E quando fazia alguma coisa errada, chegava em casa, de repente eu tô falando só pra mim, A hora que eu vi a mangueira desfiada, eu já chorava antes de apanhar. E eu fui um rapaz muito arteiro. Na hora que eu chegava em casa, eu já começava a chorar, eu chegava no portão. E minha mãe, quando eu chegava em casa, geralmente quem me batia era minha mãe. Meu pai não podia me bater, porque senão ele me quebrava. Então eu via aquela mangueira com chocalho, aquele trem batendo no portão, eu já chorava. E pedia misericórdia, colocava a mão e falava: bate não, mãe, porque doía. Então isso mostra que na casa do pai, você não vai viver de qualquer maneira. Não dá para chegar na casa do pai, porque eu sou filho, posso fazer o que quiser, não. Tecnatel, não é que age assim. Os orgulhosos não agem. Porque eles sabem o valor e a importância da vara. Eles sabem o valor e a importância da correção. Então não é para poder viver no evangelho como se fosse um lugar onde você chega, faz do jeito que quer. Não, na casa do pai tem regra. Na casa do pai tem disciplina. Na casa do pai tem princípios, tem valores. Na casa do pai tem mandamento. Então estar no pai, envolvido com o pai, não é de qualquer maneira. Você tem que aprender a se disciplinar dentro dos princípios que o pai estabeleceu. E não é de qualquer maneira. Por isso estar na plenitude do pai, ele promete muitas coisas boas. Mas um dos princípios, nós aprendemos, está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma correção no presente momento parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto de justiça naqueles que são exercitados por ela. Irmãos, tem que estar sujeito à disciplina e à correção do pai. Então o evangelho que nos trata da herança também nos ensina que além de termos direitos de herança, temos também deveres. E se sujeitar aos deveres, à lei, ao testamento, às ordenanças, isso faz com que nós devemos crescer e amadurecer como filhos do Pai. Meu Deus, isso é perigosíssimo. Existe uma necessidade em todos nós de aceitarmos essa adoção de filhos, não pelo dogma religioso ou pela confissão teológica, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu sou enfático em dizer a Jesus Cristo, porque eu devo tudo a Ele. Nós devemos tudo a Ele. Quantas pessoas já desistiram de caminhar nessa jornada? Quantas pessoas desistiram da fé? Desistiram, de servir a Jesus Cristo por causa, da congregação? Porque a desculpa é sempre o tempo. Porque a congregação fez isso, a liderança fez isso. Não, irmão, Jesus não fez nada disso. Jesus, ele nos amou tanto. Ele nos deu essa preciosidade que é nos achegarmos ao Pai.
O princípio do Evangelho de Jesus Cristo é resgatar o homem do poder do pecado. Ele nos salvou do poder do pecado, da culpa do pecado. Você observa que na sua natureza é tão falha, tão pecaminosa, que mesmo dizendo não em alguma coisa, ela está pecando. Seja no ato de deixar de fazer o bem ou de praticar o mal, mas há pecados em nossa natureza. O próprio apóstolo Paulo diz que o homem exterior ele se corrompe, mas o homem interior se renova todo dia. Porque ele não comunga com o pecado, ele não comunga com a maldade, porque é Cristo vindo resgatar a alma que estava perdida. O corpo, a Escritura diz que a carne para nada aproveita. Então, este corpo, essa matéria, ele não terá prazer na lei de Deus. Mas o homem interior, ele se alegra. E o que o homem interior faz? Subjuga o seu corpo a servir à lei. Ele compreende que a paternidade é dada para a alma, mas o corpo, a natureza humana, ela vai resistir. Por isso é necessário esmurrar essa natureza, colocando a escravidão da lei, para que o poder da graça mantenha a alma vivificada pelo Espírito. Porque o Espírito Santo testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. E a nossa alma é que usufrui dessa aliança, dessa revelação. Mas a nossa natureza, ela tem que se sujeitar ao processo da regeneração. E é onde surge a nossa batalha contínua. Então, é necessário olharmos para Ele. É verdade, sim. Olharmos para Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo. Graças a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual toda a família toma o nome que é sobre todo nome, que nos ensinou a paternidade de Deus, que abriu o caminho para nos achegarmos a Ele, que verteu um sangue preciosíssimo, e é excluído de algumas congregações, de alguns ministérios, mas aqui Ele é bem-vindo, aqui Ele é adorado, aqui Ele é exaltado, aqui Ele é enaltecido, aqui Ele tem lugar no altar, Ele tem lugar nos corações, Ele tem lugar nesse ambiente. Aqui todos os seres que estão no céu, na terra, nas partes inferiores da terra se curvam ao nome dEle, porque nós sabemos que é por causa dEle que nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. É a revelação que foi dada por Jesus Cristo. Jesus, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Ao lermos ou ouvirmos o sermão da montanha, como é conhecido, não compreendemos com clareza o que isso significa, pois ainda somos tecnatel, tecnon. Outro sim, existem aqueles que com o passar do tempo, compreendem com clareza e se relacionam com tanta intimidade com Deus e seu Filho, Jesus Cristo, que alcançaram um nível de maturidade que a Bíblia os chama de ruios, os maduros. Irmão, esse princípio, de um tecnatel ou tecnon, que o tecnon está mais ligado ao conceito de filho biológico, uma criança biológica. O tecnatel é aquele que nasceu em Deus. Aquela base de João capítulo 1, a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nascemos em Deus por Jesus Cristo, mas ainda estamos aprendendo a caminhar. Nós resistimos, nós dizemos não porque eu estou ferido, não por causa disso, não por causa daquilo. Aí o pai fica lá, mas que filho resmungão, que filho rebelde, que criança difícil. Aí vai dando linha, corda, oportunidades. Deus passando o tempo, a criança que não cresce, ela atrofia. Ela não consegue amadurecer. Há muitas pessoas que carregam dificuldades em relacionamentos por causa de escolhas precoces. E não conseguem se relacionar, não conseguem se aproximar. Não aceitam ser tocadas. Não aceitam tocar em áreas da vida dela onde a pessoa jurou para si mesma: nunca mais quero falar disso. Por quê? Porque feridas não cicatrizadas ainda estão lá, estão vivas, estão patentes. Assim também as pessoas que, cansando-se da jornada da fé, eu já sei pregar, já conheço esse versículo de qual é salteado, não, eu já ouvi isso aí também, não, já preguei sobre isso, não, já ouvi sobre isso. As pessoas estão na igreja, elas se cansam. Pô, mas ela que é pregador, vai pregar de novo, essa mensagem de novo, esse texto de novo, mas eu já conheço, eu já ouvi, não, eu estou cansado desse texto. Bom, a Bíblia tem tanta coisa, mas por que ficar falando só sobre isso?
Parece que esse povo não lê Bíblia, não tem outra coisa para pregar, é só sobre isso. Aí, né? Pô, daquela igreja só fala de Jesus, 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 só fala de Jesus, tem outra coisa para falar? Não, tem não. Tem não. Aqui a gente só fala de Jesus. Não, mas parece que deve buscar outra coisa, vou buscar novos ares. Essa igreja está muito branca, irmão, tem que pintar de preto. Para ficar uma coisa mais diferente, colocar umas lucênicas aqui, para no louvor, aquele bastão, pau, 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 pau. Não, a gente tem que criar uma coisa diferente aqui. Porque assim tá ficando muito chato, agora é coisa de velho, coisa de idoso, não muda nada. Esses bancos, irmão, tem que renovar esses bancos aí, tá muito grande, coloca umas cadeiras. Não, quando as coisas à sua volta começam a te influenciar, é porque o céu nunca foi a sua referência. Quando o céu ele está atento de você em qualquer lugar, aleluia, meu Deus, é o lugar onde o Pai está. Eita glória. Porque a casa do Pai é em todo lugar e em lugar nenhum. Porque aonde eu estiver, eu estou na casa do Pai. Porque afinal de contas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, lá ele estará. Então se você pensa atenção, detalhe, né? Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em quem? No nome de quem? Jesus. No nome de Jesus. Ele está presente. precioso. Então por isso que muitas pessoas se cansam e se afastam do Evangelho. Porque são crianças que se rebelaram. Eu estou cansado disso, deixa eu viver a minha vida. Não, eu não quero sujeitar isso não, deixa eu ser quem eu sou. Deixa eu estar na igreja lá, mas sem servir, sem fazer nada. Porque afinal de contas eu estou lá, estou na igreja. Mas nunca esteve em Cristo. Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tem desconhecido. Quem vê o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, Felipe, vê o Pai. Quando você está alinhado com o céu, você não sabe, você está andando na casa do Pai. Porque o céu é de verdade e ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então hoje nós colocamos a planta dos nossos pés. Eu estou pisando na terra, mas eu estou entrando na casa do Pai. Na verdade, nós já não estamos lá com Ele. Né? Aquilo que é, já foi, o que vier a ser também já foi. Deus pedirá conta de todas as coisas. Então nós já estamos lá. Eu piso na terra, mas andando nos céus. Andando na casa do Pai. Aqui nós somos peregrinos forasteiros. Por isso não vale a pena se perder por coisas que são perecíveis. O mundo está um caos, o mundo está... a mídia comprada, a geopolítica comprada, os líderes comprados, os senhores do mundo achando que estão governando, exercendo poder sobre todas as coisas. Mas como peregrinos e forasteiros, estou vendo a tempestade cair, a terra tremer, o vulcão entrar em erupção, as pessoas se matando umas aos outros por causa de dinheiro, de posse, de herança, entre outras coisas. E eu passando lá, vendo toda essa coisa, pisando na eternidade, andando nos céus, vendo acontecer, e o Pai descansa em mim, meu filho, sua jornada acabando. Mas o que está acontecendo à minha volta? Deixa acontecer. É eu abalando as coisas abaláveis, para que aquilo que é inabalável permaneça. Deixe o mundo fazer o que eles têm que fazer, irmão, porque nós estamos embasados no que está escrito. Apocalipse, capítulo 22, confere e chá, é o versículo 11. Aquele que é santo, santifique-se ainda. E aquele que é justo, faça justiça ainda. E aquele que é sujo, suje-se ainda. E aquele que é injusto, que continue a praticar a injustiça ainda. Porque essas palavras derivam do grego, tem a ver conosco. E em que contexto elas se aplicam a nós? É sobre isso que vamos falar na próxima aula. Então, irmãos, vamos nos render ao senhorio de Jesus Cristo e nos permitir que Ele nos guie nessas veredas. Porque o mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. E sabemos que Ele é a verdade. Graças a Deus. Coloque-se de pé. Amém. Nos laços do Calvário que nos unem, em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, paz seja convosco e viva o Senhor Jesus. Amém.